No Café com Prosa de hoje, o jornalista Cosme Rainer entrevistou o presidente da Pensar Agro e consultor da Confederação da Agricultura, o ex-deputado Nilson Leitão. Olá, bom dia. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o ex-deputado federal Nilson Leitão. Ele hoje trabalha na CNA e no Instituto Pensar, né, deputado? Hoje é um privilégio, um prazer estar aqui. Hoje eu sou consultor da Confederação Nacional da Agricultura e sou presidente do Instituto Pensar Agro, né? Um instituto hoje que conglomera a maior quantidade de entidades e de representatividade, né? São quase 50 entidades do agronegócio brasileiro dentro do Instituto, que é o que faz essa retaguarda e esse trabalho técnico para a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior frente do Congresso Nacional. Nós é que acabamos fazendo esse trabalho técnico, elaborando legislações, fazendo a defesa do agro no Congresso Nacional e também no governo. Como é que o senhor avalia a relação do agro com o novo governo do presidente Lula? Eu sempre falo que o agro não pode ser e nem agir como um partido político. O agro, ele defende, o partido do agro é o Brasil, né? É o Brasil, e o agro brasileiro não é o agro apenas da economia, né? Os municípios onde tem agropecuária são os municípios com o menor IDH, com o maior IDH e o menor mortalidade infantil, né? Onde isso tem que ser reconhecido pelo governo. Então o agro da economia, da justiça, o agro da área social, a área do emprego, da renda, é também o agro do pagamento de imposto, da tributação, né, que paga muito imposto. Então toda essa soma de fatores tem que fazer com que qualquer governo reconheça isso. Mas a vida do agro em termos de avanço, de modernização, desburocratização, nunca foi fácil em nenhum governo e não será fácil nesse governo também, né? Ele sempre tem que evoluir. Às vezes tem um comportamento do governo que ajuda, entende um pouco melhor o agro, mas a legislação não avançou como deveria. Por exemplo, licenciamento ambiental, regularização fundiária, a lei de modernização do defensivo agrícola. Toda essa legislação ainda está parada no Senado Federal. A lei de trabalho rural, que determina as regras do trabalhador rural, ainda de 1973, algumas mudanças foram feitas na reforma da lei trabalhista, mas não tudo. A legislação ambiental ainda tem essa dificuldade toda. Então o marco temporal, quando se trata das questões fundiárias, com as questões de indígenas, quilombolas, ainda é uma legislação antiga, que precisa ser modernizada para o novo momento, não do produtor rural, mas o novo momento também do próprio índio, né? Que ele quer ter a sua renda própria, quer ter a liberdade, não todos, mas uma boa parte quer. Então precisa se debater com o governo. O que a gente tem que impor é essa honestidade intelectual nesse debate. Mas a convivência vai ser boa, harmoniosa? Harmoniosa vai depender muito do que o governo, da mensagem que o governo vai vir. Nós esperamos que sim, né? O agro, ele é imprescindível para o desenvolvimento do país. Ele é um setor imprescindível. O agro não pode ser tratado com a diferença de importância como é tratada a educação, a saúde, né? Ele é tão importante quanto, né, com as suas diferenças, né, com as suas peculiaridades. Então ele precisa ser visto do ponto de vista do Estado brasileiro como um tema importante para o desenvolvimento necessário do Brasil. Mas já teve algum movimento já inicial do governo e principalmente de alguns parlamentares da base do governo no sentido de propor taxação do agro? É uma conversa recorrente, né? Eu acho que a primeira mensagem ruim do governo foi a divisão do Ministério da Agricultura, né? Isso não é uma boa mensagem. Essa mensagem, ela demonstra que o governo enxerga a agricultura brasileira segmentada, e ela não é. A agricultura é uma só. Não interessa se o produtor tem 5 hectares e a produção dele é de banana, ou é de mamão, ou de cenoura, ou de cebola, ou se é de 10 mil, 15, 20 mil hectares de produção de soja. É uma agricultura só. Nós estamos tratando de alimento, e alimento tem que ter uma regra. Tem que ter uma regra, com critérios diferentes, às vezes com alguma peculiaridade diferente, mas no âmbito da produção, do plantio da semente, da colheita, né, tudo isso
é uma definição conjunta da natureza. Não é o Estado que pode impor isso, mas as regras para ela tem que ser uma regra só. Então essa é a grande preocupação. Há uma mensagem que não é boa, tirar a Conab do Ministério da Agricultura, tirar o CAR e levar para o Ministério do Meio Ambiente. O CAR não é um instrumento de fiscalização, é um instrumento de desenvolvimento, né? É um instrumento para o produtor evoluir, para o produtor dar transparência, né? Então não pode ser visto isso como entrave. Então há sim uma preocupação em relação a algumas mensagens, mas é um início de governo. Há uma reação no Congresso Nacional sobre isso, há uma reação dos parlamentares. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, não concorda com a saída do CAR do Ministério da Agricultura, a Frente Parlamentar da Agropecuária não concorda, então são temas que vão ser debatidos, mas não precisa ser ferro e fogo. Pode ser um bom debate, convencendo o governo a fazer aquilo que a boa política faz, o diálogo e a argumentação. Essas ações iniciais, você acha que trouxe mais insegurança jurídica do que segurança? Claro que traz insegurança e burocracia. Você imagina você discutir a agricultura, ao invés de você sentar no único foro de debate, no único local de debate da agricultura, você tem que discutir em 5, 6 lugares. Então burocratiza isso, acaba criando dificuldades para ter o resultado e a resolutividade que o agro precisa. Então é óbvio que tem. Você vai no Ministério da Agricultura discutir um tema importante de produção, de exportação e de abastecimento, o abastecimento não está lá mais. Agora vai estar lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não que não possa funcionar, mas já criou 2 lugares para se debater. Então é claro que você tem aí uma burocracia maior. Na melhor das hipóteses, você piorou a burocracia, se burocratizou mais. E com isso, mesmo o fato do atual ministro ser do Mato Grosso não ajuda tanto, né? Eu acredito que o ministro Favro, ele tem conhecimento, ele é um senador da República. Eu acredito que ele tem aí uma oportunidade, uma capacidade de poder impor, de fato, a verdade sobre a estrutura que o agro precisa e tem que andar. Agora, ele vai ter o concorrente dos assuntos, ele tem que convencer os outros ministérios para isso, né? O Ministério Político, que é a Casa Civil, a Secretaria de Governo, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, tudo isso tem que ser colocado. E o Ministério de Relações Exteriores, como que vai ser a política em relação a isso? Vai ser em defesa do Brasil e do setor agropecuário brasileiro? Ou nós vamos ter que obedecer a algumas regras que só têm interesse econômico e prejudicam o agro? Então tudo isso é a mensagem. Tem que entender direito essa mensagem que o governo quer passar. E inicialmente, então, se perde mais com o fato do senador estar ministro do que ganha, né, Mato Grosso, né? Não, na verdade eu acredito que dá para ganhar. Eu não vou aqui jamais ser leviano no sentido de falar que não pode ter um grande trabalho. Eu acho que tem que ser enxergado de outra forma. O senador Favro, como ministro da Agricultura, pode ser o grande advogado do agro, mas aí tem que entender se o tema que ele se o modelo que ele vai adotar vai ser com os temas do agro ou os temas do governo. Se ele ser o advogado dos temas do agro como ministro dentro do governo, já é uma grande vantagem. Se ele vir a partir dos temas do governo para debater o agro, aí nós vamos ter aí, sem dúvida nenhuma, um prejuízo. Nossa expectativa, e eu acho que vai acontecer isso, é que ele venha de fato abraçar através dos temas do agro. A porta de entrada das suas pautas seja a pauta do agro. Até porque ele também já sofre uma certa resistência também por parte do agro do Mato Grosso, né? A eleição foi uma eleição, nunca houve uma eleição dessa magnitude em relação à divisão da população. Nunca houve uma divisão extrema da política brasileira tão grande. Isso é um agravante enorme, porque é a primeira vez na história que um presidente da República assume sem um capital político, sem aquela gordura para poder gastar. E os outros, quem ganhava a eleição, tinha 6, 8 meses, um ano, que a gente chamava tal da lua de mel, com a popularidade, com a população, né? Essa eleição não, essa eleição ela acaba no dia 30 de novembro, né, com uma diferença muito pouca, a menor diferença da história praticamente, mas ainda com ativismo popular na rua, do eleitor na rua. Então o presidente Lula tem que conquistar o Congresso Nacional,
porque ele sabe que precisa dessa conquista, ele não tem maioria hoje para poder fazer as aprovações, vai ter que conquistar essa maioria, mas outros presidentes já tiveram também essa dificuldade, mas sem esse ingrediente da opinião, ou seja, desse bumbo batendo na rua contra o governo que ganhou. É a primeira vez que tem isso com muita força. Então, isso incomoda o governo, mas dá a ele a responsabilidade da conquista. E aí vem uma parte boa para o agro. O agro, porque o agro tem muito que oferecer para poder ajudar o Brasil. A agenda positiva, né? A agenda positiva do Brasil é o agro, né? Não tenha dúvida nenhuma. Não que a indústria não precisa ter essa agenda positiva, o comércio, os serviços, né? Mas o agro está pronto. O agro ele já tem isso pronto para poder oferecer. Basta o governo destravar algumas pautas, basta o governo entender que precisa modernizar essa legislação. Precisamos ter legislação auto-aplicada, tirar o ingrediente ideológico desse debate e deixar esse agro voar. Deputado, vindo para questões mais domésticas e paroquiais nossas aqui, Nilson Leitão, então, sai da vida política? Sai da vida política. Eu deixei de disputar a eleição, né? Escolhi não disputar a última eleição, presido um instituto importante no Brasil, que é da agropecuária brasileira, ajudo o meu estado de Mato Grosso com isso, tenho muito orgulho em ajudar a representar todo esse setor no nosso estado, e esse momento eu escolhi isso. Agora o futuro sempre a Deus pertence, né? Eu gosto da política, cresci dentro da política, tive a oportunidade de ocupar cargos de vereador, de deputado estadual, de prefeito, de deputado federal. Não tive aí o privilégio de ser senador, mas respeito a opinião da população, escolheram outros representantes, mas eu continuo representando o Mato Grosso, o meu estado e meu povo, que eu amo tanto a vida inteira, né? Não vou deixar de perder essa veia. Fazer política é coisa boa, fazer política é relacionar com as pessoas, é entender o sonho dos outros, é servir as pessoas. Então a boa política é essa que eu prezo, essa eu continuo fazendo sem remuneração pública, sem o voto de deputado, sem precisar ter o diploma de função política partidária, mas continuo trabalhando para o meu estado. Ok, muito obrigado pela entrevista, deputado. Eu que agradeço. E para você, até o próximo Café com Prosa.